que nós possamos ser edificados pela Tua lei hoje, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Queridos irmãos, quantos grupos de debate teológico nós não temos hoje na internet, não é verdade? Não é difícil nós encontrarmos grupos de debate teológico nas redes sociais, uma pesquisa rápida já vai levar você a muitos deles. E muitas vezes eles não são nem necessários. Muitas vezes o que tem sido debatido ali são coisas que pertencem apenas ao conselho de Deus. São homens tentando entender algo que Deus não revelou, nem mesmo aquilo que eles estão perguntando. E nesse ambiente nós encontramos ali brigas acontecendo, nas redes sociais, discussões rolando, e às vezes não é preciso nem mesmo um debate, um grupo de debate para que isso aconteça, não é verdade? Apenas alguém vai lá na internet, coloca um texto, imediatamente outros crentes já chegam lá e começam a postar em resposta àquele texto, e quando vê aquele pequeno texto, cria uma séria discussão, e às vezes até mesmo divisões no meio da igreja. Quantas horas são gastas, quantas brigas ferrenhas acontecem, quantos textões são escritos na internet, não é verdade? Não é difícil nós encontrarmos essa realidade, mas você deve concordar comigo, que quando nós observamos a vida de muitas dessas pessoas que gastam horas e mais horas debatendo na internet, na maioria das vezes, o que nós encontramos são pouquíssimos frutos, são pouquíssimas coisas práticas na sua vida cotidiana. Nós olhamos e vemos muitas vezes pessoas que falam muito, mas que fazem pouco. É muita teologia e pouca pregação. É muita teologia, muitas vezes, mas pouco amor. Muita teologia, mas muitas vezes também pouca paciência. Muita teologia, mas muitas vezes pouca empatia. Muita teologia, mas pouco cuidado. Muita teologia, mas pouca comunhão. E com isso nós podemos deixar claro aqui, para que você não entenda de uma maneira errada o que eu estou falando. Teologia não é o problema, queridos irmãos. Discutir teologia, estudar teologia, aprender teologia, ter uma teologia sadia e até mesmo falar e debater em certo sentido sobre essa teologia não é o problema. O problema é quando essa teologia é de fato uma teologia morta. O problema é quando essa teologia é uma teologia pela teologia apenas e não para a glória de Deus. O problema é quando essas pessoas não entendem que uma teologia excelente vai levar a uma prática de vida excelente. Que muita teologia é algo bom, porque teologia de fato é o estudo de Deus. Mas a teologia ela é sadia quando nós praticamos aquilo que o nosso Deus eterno vem nos ensinando, quando ela desce ao nosso coração, alcança a nossa alma e vira prática em nossa vida. Mas sabe o que é interessante? É que nós não encontramos isso apenas nos dias de hoje, não é? Nós muitas vezes olhamos para a nossa época e nós dizemos assim, isso está acontecendo hoje, isso é novo. Queridos, não há nada novo debaixo do céu. Eclesiastes nos ensina isso com muita propriedade. Quando nós olhamos para os homens do passado, nós encontramos coisas similares, coisas parecidas. Discussões que não deveriam ser feitas, perguntas que não deveriam ser feitas. E nós vemos isso nesse texto que nós lemos. Nós vemos isso na figura dos discípulos, percebem? Nós observamos isso na vida desses homens que andavam com Cristo, que andavam com o próprio Deus encarnado. E nós vamos ver isso nesse texto. E vamos ver como o Senhor Jesus corrigiu a atitude desses homens. E como o Senhor Jesus também ensina a mim e a você hoje, para nos corrigir se nós temos caído nesse pecado, e também para nos livrar desse pecado, se nós não temos caído nele ainda. Nós temos aprendido no Evangelho de João, que a teologia ela precisa virar prática. Nós temos aprendido no Evangelho de João, que ela precisa ser viva e firmemente demonstrada a outras pessoas por meio das nossas obras, não é verdade? Que o Senhor então nos ajude a vivermos a cada dia uma teologia saudável, que o Senhor nos ajude a nós estudarmos uma boa teologia, debatermos de uma maneira saudável, tirarmos dúvidas de uma maneira saudável, mas termos uma teologia que frutifica como uma verdadeira teologia. Uma teologia que nos conduz à pregação, uma teologia que nos conduz ao cuidado, uma teologia que transborda em amor para com o nosso próximo, uma teologia que se preocupa com o corpo do nosso próximo e também com a alma do nosso próximo. E onde é que nós estamos nesse texto? Nós estamos abrindo o capítulo 9 do Evangelho de João.
Nós saímos de um longo discurso do Senhor Jesus, onde ele pregou o evangelho aos escribas e fariseus, onde ele demonstrou que ele é Deus, onde ele falou que esses homens não creram, porque eles não eram filhos de Deus, mas sim filhos do diabo. Nós vimos que esses homens estavam mortos em seus delitos e pecados, que eles eram escravos do pecado, homens que abraçaram uma falsa religiosidade, uma religiosidade morta, e negaram aquele que é o autor da vida. Entrando no capítulo 9, nós vemos o Senhor Jesus então fazendo um milagre. Nós vemos o Senhor Jesus curando um cego, que era um cego de nascença, mostrando com esse milagre que é Ele que abre os olhos dos pecadores. Eu quero que você guarde isso, porque você só vai conseguir entender esse texto se você tiver essa realidade cravada na sua mente. O capítulo 9 visa nos mostrar que é Cristo quem abre os olhos dos pecadores. E Ele nos ensina logo de cara, nesses primeiros versículos, que nós devemos nos preocupar com o que verdadeiramente importa. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor quer ensinar a mim e a você hoje, que nós devemos nos preocupar com o que verdadeiramente importa. Veja mais uma vez o texto. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Perceba, Jesus estava caminhando, e ele andando ali pela cidade, ele viu um homem que era cego, mas ele não era cego porque sofreu um acidente. Ele não era cego porque quando nasceu, passado alguns anos, ele ficou doente e veio a cegueira. Não, ele era um homem que era cego de nascença. Ele já havia nascido assim, e essa informação é de grande importância. Afinal, o texto vai nos mostrar que não foi o cego que clamou pelo Senhor Jesus. Não foi o cego que ficou sabendo: Jesus está passando por aqui, eu agora vou gritar e agora vou chamar por ele. O texto não diz nada disso. Nós temos um outro cego, o cego ali conhecido como o cego de Jericó, que de fato fez isso. Marcos 10, no versículo 47, vai dizer que esse homem cego, quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego que gritava, certamente já havia ouvido falar do Senhor Jesus e dos seus milagres. A fama de Jesus havia chegado a este cego antes mesmo do próprio Senhor Jesus. Dá para imaginar que esse homem já havia pensado: se um dia Jesus passar por perto de mim, já havia sonhado: será que eu vou ser curado? Se ele passar por aqui, se ele vier até mim, será que eu posso ser curado? Como é que vai ser minha vida? Agora voltando a enxergar, agora enxergando. Facilmente ele poderia ter feito isso, porque quando ele ouviu que Jesus passava por perto dele, ele incessantemente clamou ao Senhor. E ainda que homens chegassem para ele e falassem: cala a boca, fica quieto, não importuna o mestre, ele continuava a gritar, a gritar e a gritar. Mas perceba, nada disso é dito sobre esse cego. Não há nenhuma palavra sobre nenhuma ação dele, nenhuma tentativa de atrair a atenção do mestre. Porém, perceba, mesmo que esse homem não tenha feito nada para chamar a atenção de Cristo, o texto nos mostra que o Senhor Jesus o viu, que o Senhor Jesus o notou, que o Senhor Jesus percebeu que ele estava ali. E queridos, foi isso que aconteceu conosco, não é verdade? É isso que acontece conosco. Nós vivíamos distantes de Deus, afundados no nosso pecado, cegos desde que nascemos. Nós não queríamos papo com o nosso Senhor Jesus. Nós poderíamos até ir à igreja, mas saímos dali e continuávamos na nossa vida pecaminosa. Porém, um dia o Senhor nos encontrou. Porém, um dia o Senhor nos percebeu. Porém, um dia o Senhor nos notou. E perceba, isso não foi na nossa vida agora, foi desde a eternidade, porque nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Mas um dia ele veio e nos alcançou. Um dia ele veio e abriu os nossos olhos. E perceba, foi isso que Jesus fez também com esse homem.
O que não quer dizer que no cego de Jericó não tenha sido também Cristo que o alcançou. Porque se aquele homem clamava por Cristo, é porque ele tinha fé que Cristo poderia curá-lo. E a Bíblia nos ensina que a fé é um dom de Deus. E a Bíblia nos ensina que é o Senhor que opera o querer e que opera o realizar. Então, o fato daquele homem também clamar por Cristo, significava que o próprio Cristo colocou esse desejo no coração dele. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Você tem ideia do que esse texto nos mostra, do que a Escritura nos mostra? A Bíblia nos mostra um Cristo que vem até nós. A Bíblia nos mostra um Cristo que olha para mim, que olha para você e que vê a nossa realidade terrível e que se importa com ela. Perceba, era isso que esse homem passava. Você consegue imaginar o que é nascer cego? Você consegue imaginar que situação deplorável se encontra uma pessoa que nasce cego? Perceba, esse homem não viu o sorriso dos seus pais quando ele nasceu, nem muito menos a tristeza deles quando eles descobriram que seu filho era cego. Esse homem nunca teve a oportunidade de contemplar o céu, de contemplar o mar, de contemplar a lua, de contemplar as estrelas. Esse homem nunca pôde ver o belo sorriso de uma garota. Esse homem nunca conseguiu ver a maravilha que é as folhas de uma árvore se mexendo. Nunca conseguiu observar a graça de uma criança correndo. Esse homem nunca teve a oportunidade de, com os seus olhos, ler nenhum versículo sequer da Escritura Sagrada. Porque desde que ele nasceu cego. É um homem que nasceu nas trevas. É um homem que nasceu na escuridão. É um homem que tudo, e absolutamente tudo que ele via, era apenas uma grande tela preta. Seja com seus olhos fechados, seja com seus olhos abertos, a única coisa que ele enxergava eram trevas. Ele não conseguia trabalhar. E é por isso que o texto nos diz que ele estava aqui mendigando, percebe? Era um homem que vivia a mendigar. Se imagina essa situação. Imagine você nascendo cego, não conseguindo trabalhar, amanhecendo dia após dia dizendo: eu dependo de algumas moedas que as pessoas possam me dar. Esse homem não conseguiu casar, com toda certeza. Por quê? Ele não conseguia nem se sustentar. Como é que ele ia sustentar uma esposa? Como é que ele ia sustentar uns filhos? Esse homem não conseguia nem se sustentar direito. Ele comia daquilo que ele recebia diariamente. Que vida terrível, irmãos. Que situação terrível esse homem se encontrava. E além de tudo, no restante do texto, nós percebemos que ele também, além de cego fisicamente, era cego espiritualmente. Além de cego fisicamente, ele também era cego espiritualmente, porque ele estava morto em seus delitos e pecados. Mas algo aconteceu com a vida desse homem. Jesus percebeu que ele estava ali. Jesus o observou. Jesus o viu. Jesus não encarou aquele homem como paisagem. E, queridos, como nós somos especialistas muitas vezes e fazemos isso, não é? Nós temos tanta desgraça no nosso meio. A desgraça é tão comum que nós muitas vezes encaramos a desgraça como paisagem. Nós passamos por pessoas que muitas vezes estão em uma situação deplorável e nós nem percebemos essas pessoas. Seja uma situação física, seja uma situação espiritual. Nós muitas vezes encaramos as coisas dessa perspectiva. Nós nos tornamos muitas vezes indiferentes. E perceba, essa foi a atitude dos discípulos. Eles agiram assim. Porque assim como o Senhor Jesus percebeu esse homem, os seus discípulos também perceberam esse homem. Olharam esse homem e muito provavelmente conheciam a história desse homem. Porque perceba, quando eles olharam para esse homem e Cristo também olhou, Cristo não falou nada, embora ele já tivesse um plano. Mas os discípulos olharam para esse homem e fizeram uma coisa. Se preocuparam, mas se preocuparam com uma dúvida teológica. Completamente desnecessária para aquele momento. Em vez de se questionarem, em vez de pararem e pensarem: olha que homem, olha a situação dele. Nós estamos diante de alguém que multiplicou pão e peixe, que alimentou a multidão de milhares de pessoas. Será que o nosso Senhor poderia curar esse homem? Percebe? Eles poderiam ter pensado isso.
Será que esse Cristo, que tem poder para multiplicar pão e peixe, que mostrou que é Deus quando fez isso, será que ele tem poder para curar esse homem? Olha a resposta, olha a pergunta na realidade que eles poderiam fazer para Cristo. Poderiam ter virado para o Senhor Jesus e dito: mestre, nós estamos vendo esse homem, veja que situação miserável ele está, acaso o Senhor pode curá-lo? Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre na vida dele. Nós estamos te conhecendo, e o Senhor se mostra como todo-poderoso. Acaso o Senhor pode também dar vista a esse homem que é cego? Mestre, tenha compaixão dele. Olha o estado em que ele se encontra. Ou se eles não pensassem isso, eles poderiam ter parado e pensado: Senhor Jesus, esse homem está a mendigar. Esse homem não consegue trabalhar. Ele não é um mendigo por preguiça. O seu corpo não é saudável. Será que nós podemos tirar da bolsa dinheiro para ajudar esse homem? Será que nós podemos cuidar dele? Senhor, esse homem que está cego fisicamente, será que ele tem uma cegueira muito maior espiritual? Será que nós não podemos agora parar e gastar tempo pregando a palavra a esse homem? Veja, eles poderiam perguntar várias coisas ao Senhor Jesus acerca de como poderiam cuidar desse homem cego. Eles poderiam se importar com a situação deplorável que esse homem vivia. Mas percebam o que esses homens fizeram. Em vez de se incomodarem com a situação do homem, eles pararam para discutir teologia. Eles pararam para questionar coisas teológicas. Mestre, quem é que pecou? Foi esse homem? Ou foi seus pais? Para que esse homem aqui nascesse cego? Você percebe que pergunta indevida? Você consegue entender que pergunta fora de tempo? Você consegue olhar e observar que essa pergunta não mudaria nada? O que essa pergunta iria afetar a vida daquele homem? Que necessidades discípulos tinham de saber aquilo naquele momento? Você consegue entender que essa pergunta é uma pergunta completamente sem empatia alguma? Em nenhum momento eles se colocam no lugar daquele homem, sentem a dor daquele homem, não. Eles não estão preocupados com isso, com nada. Eles viram e dizem: nós estamos nem aí. Deixa ele lá, deixa ele jogado. Nós queremos saber de outra coisa, Senhor. Quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais? Para que ele nascesse assim, quem foi que pecou? Você percebe que é uma teologia morta? Queridos, essa é uma resposta que só pertencia a Deus. Apenas o Senhor sabe dessa realidade. Mas sabe o que é complicado? É que muitas vezes nós fazemos algo, nós criticamos os discípulos, não é? Enquanto você ouve a exposição da palavra, você já pode ter pensado: que absurdo eles fizeram. Que coisa horrenda. Como é que esse homem pode ser tão mau e perguntar algo desse tipo, em vez de ajudar aquele cego? Mas, irmãos, quantas vezes nós nos pegamos nesse mesmo erro? Quantas vezes nós não encontramos esse mesmo erro na nossa vida como igreja? Quantas vezes nós não achamos isso? Paramos, em vez de pensarmos em coisas que importam, começamos a questionar Deus sobre coisas que Deus não revelou. Permita-me dar alguns exemplos para você. Quantos cristãos, quando ouvem a notícia de um tsunami, um furacão, um terremoto terrível, que atingiu uma cidade e devastou ela completamente, ou boa parte dela, causando inúmeros mortos, deixando muita gente ferida, deixando muita gente sem casa, deixando inúmeras crianças órfãs. Nós ouvimos essas notícias na internet, na televisão, olhamos aquele estado de caos, de calamidade total, e a gente abre o Facebook, abre o Instagram, e o que a gente encontra ali são pessoas que estão no meio do povo de Deus virando e se perguntando: você acha que isso foi juízo de Deus sobre aquele povo? Será que Deus está irado com aquele lugar para poder fazer isso ter acontecido? Percebe? Será que Deus quer matar as pessoas aqui porque algo eles estão fazendo de errado? Quem é esse povo? Ah, é um povo idólatra.
Então Deus está derramando ira sobre eles, está destruindo todo mundo, querido. Deus faz isso. Ele faz. Não é errado nós refletirmos sobre as obras da criação, desastres naturais e ira de Deus. Mas você parou para pensar que muitas vezes essa resposta só pertence ao Senhor? 99% das vezes, talvez 100% das vezes, essa resposta só Deus tem. E se Ele não nos revelou, nós deveríamos estar mais interessados naquilo que Ele revelou. Porque aqui em Deuteronômio 29 nos ensina que o que é revelado pertence a nós e a nossos filhos. Mas o que não foi revelado pertence a quem? Pertence ao Senhor. E deve ficar no conselho de Deus de fato. E qual é o nosso erro nessa situação? É porque nós queremos descobrir qual é o juízo de Deus, que Deus não revelou, enquanto a Bíblia já nos revelou algo. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é? Então, numa situação dessa, qual seria a atitude correta? Ficar conjecturando, imaginando e debatendo na internet sobre isso? Ou curvar os nossos joelhos no nosso quarto e orar por aquelas pessoas? E clamar a Deus por aquele lugar? E pedir que Deus dê sabedoria às equipes de resgate? Que Deus levante pessoas para ir ali ajudar? Ou seria a atitude certa nós olharmos e dizermos, será que tem alguma organização que eu possa me envolver para ir para aquele lugar e gastar minhas férias ali, ajudando aquele povo, física e espiritualmente? Será que tem alguma causa já feita, que tem se movido, alguma ONG, em que eu possa doar dinheiro para ajudar aqueles órfãos? Nós muitas vezes não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos em levar esperança àquela nação arrasada, devastada, mas estamos discutindo teologia. Estamos debatendo, completamente sem empatia. É como os discípulos que nós agimos. Quem foi que pecou, Senhor? Quem foi? Foi ele? Foi seus pais? Estamos aí para ele não, a gente está aí para a teologia. Isso é teologia morta, irmãos. Isso é teologia morta. Quantos pais nós encontramos em que seus filhos nascem com algum tipo de deficiência, em algum tipo de problema, e a pergunta deles é, por que, Senhor? O que eu fiz? Foi eu que pequei, foi meu filho, a culpa é minha, a culpa é da criança. E perceba, muitos desses abraçam essa dor e se torturam com ela. É uma dor que bate lá no fundo, é uma dor que machuca a alma, é uma dor que nos permeia de incertezas, é uma dor que leva muitos pais a se afundarem na culpa, uma culpa que não é deles, queridos. Só Deus é que sabe por quê. Se Ele nos deu um filho com deficiência, como Ele deu a esses pais aqui, a gente não deve estar se questionando para que Deus responda a algo que Ele não nos respondeu, não. A gente já tem uma resposta. Sabe por que o Senhor nos fez assim? Sabe por que Ele deu filhos a nós assim? E qualquer um de nós podemos ter? A gente sabe, para a glória dEle. Porque Deus faz tudo para a glória dEle. Nosso filho deficiente não é uma maldição. Nosso filho deficiente não é um peso de culpa para nós. Nosso filho deficiente é uma bênção dada pelo Senhor, porque foi dado para a glória dEle. E Jesus fala isso sobre esse homem. Nós muitas vezes não sabemos as perguntas, irmãos, porque Deus não nos revela, mas Ele revela algo para que nós possamos lidar com isso. Deus fez tudo para a sua glória. Se nós um dia tivermos um filho deficiente, pais que têm filhos deficientes, devem olhar e observar e ver, Deus é glorificado em todas as coisas. E nós devemos entender isso. Quantas pessoas hoje estão se perguntando, o Senhor quer que eu seja um missionário num país diferente, Senhor? O Senhor quer que eu vá para a Índia, para a China, para a África? Ai, Senhor, eu tenho uma angústia no meu coração. Eu estou consumido por uma angústia, porque eu acho que eu tenho que ir para longe. E ora, e vem para gabinete, e conversa com o pastor, e vai para a conferência missionária. E a todo tempo será que eu vou para longe? Será que eu vou para longe? Senhor, eu tenho que ir para longe. Aí você pergunta àquele irmão, o que é que você está fazendo na sua cidade?
Não estou pregando o evangelho. Mas por quê? Tu quer ser missionário fora. Tu quer que Deus te revele algo que Ele não revelou. Percebe? Que Ele não te disse ainda, não te direcionou, vai para lá. Mas tu não quer pregar o evangelho onde tu estás. Isso é teologia morta. Isso é uma missiologia morta. Você entende isso? Nós temos algo revelado a nós. Vá pelo mundo todo e prega o evangelho. O que é que os apóstolos fizeram? Começaram de onde eles estavam e foram expandindo a sua obra missionária. Se você é um evangelista, se você é crente, você é um evangelista, pregue onde você está. E o Senhor que opera o querer realizar, se Ele quiser te levar para mais longe, Ele vai te levar. Mas para de ficar discutindo teologia morta. Para de ficar pensando em coisas sem sentido. Nós temos coisas muito mais importantes, meus irmãos, para fazermos. Nós não somos um povo teórico apenas. Nós somos um povo que também é prático. E nós vemos isso no Senhor Jesus. Enquanto os discípulos estão ali preocupados, olha, quem foi que pecou? Jesus vira para eles e responde rapidamente. Não foi ele? Não foi seus pais. Mas perceba, foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Foi para que as obras do Senhor se manifestassem nele. Ele nasceu assim, para que as obras de Deus fossem manifestas nele. E aqui não entenda algo errado. Não entenda que o Senhor olhou para aquele homem e disse, você vai nascer cego. Para que um dia o Senhor Jesus venha e te cure. Eu vou te cegar para que você um dia seja curado. Não é essa a ideia do texto. Por quê? Porque o Senhor é bom. Por que nós nascemos com doenças? Por que nós adoecemos? Por que há desgraça no nosso mundo? Não é por culpa de Deus. Não é porque Ele colocou o mal em nós. O que é que a Bíblia nos fala? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. E aqui a gente não está dizendo que aquele bebê pecou. Mas aquele bebê é filho de um pecador com a pecadora, não é? E todos nós que somos filhos de pecadores com pecadoras, nascemos o quê? Nascemos em pecado. O único que não nasceu em pecado foi quem? Foi Cristo. Porque Ele veio por obra do Espírito Santo. Então nós já nascemos com a natureza caída, por conta do pecado de Adão e Eva. Após ali, tudo foi contaminado. Após aquela situação, tudo foi deturpado. E é por isso que bebês morrem. Por que bebês morrem? Porque nascem com a natureza pecaminosa. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa dele. Entende? É culpa de quem, queridos? Adão e Eva, nosso pecado, de lá. Pastor, Deus pune a iniquidade dos pais nos filhos, sim, há casos em que nós encontramos isso na Escritura. Mas não há um filho que nasça colhendo consequências do pecado do pai, que se arrependa e que tenha uma maldição sobre a sua vida, porque em Cristo nós temos alguém que se fez maldito no nosso lugar. Jesus vira então e vai dizer, olha, ele nasceu assim, mas como o Isbe vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Essa seria a melhor tradução do texto. Com essa pontuação, porque se você não sabe o grego, não tem pontuação. Nós colocamos a pontuação quando nós traduzimos para o português. Mas dentro do contexto do texto, essa seria a melhor tradução. Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu preciso fazer as obras do meu Pai enquanto é dia, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A culpa não é dos pais dele, mas para que se manifeste nele a glória de Deus, é necessário que eu faça as obras do Senhor enquanto eu estou aqui. É essa a preocupação do Senhor Jesus. Ele queria glorificar a Deus, querido. A preocupação dele não era discussão teológica, que não era necessária para aquele momento. A preocupação de Cristo era fazer a obra de Deus. Você entende a diferença? Os discípulos
discussões teológicas sem sentido. Jesus Cristo, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu estou aqui no mundo, e enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não quer dizer que quando Cristo subisse ao céu, ele deixaria de ser a luz do mundo, porque essa luz nunca se apaga. Mas quando Jesus está falando, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele está falando da sua encarnação. Ele está falando para que ele veio, para iluminar esse mundo, para cumprir a obra do Pai, para restaurar pecadores, para dar vida àqueles que nascem mortos, para fazer um cego enxergar, mesmo ele tendo nascido cego. E é isso que esse homem cego representa para nós. Esse homem cego é um modelo daquilo que Deus faz para com o seu povo. Porque nós nascemos como esse homem, meus irmãos. Nós éramos cegos. Nós vivíamos nas trevas. Nós andávamos na escuridão. Mas o Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo, veio a essa terra, obedeceu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, e com a sua luz ele fez ela raiar sobre os nossos olhos, curou nossa cegueira espiritual, nos fazendo enxergar. Afinal, como o salmista nos diz, no Salmo 36, versículo 9, pois em ti está um manancial de vida, na tua luz vemos a luz. A preocupação do Senhor era, eu estou andando por essa terra, eu ainda estou aqui, eu preciso fazer as obras do Pai. Eu não vou ter tempo para perder com besteira. Eu não vou ter tempo para ficar perdendo com abobrinha, com discussões sem sentidos. Eu quero fazer a obra do Pai. E fazer a obra do Pai era demonstrar que ele de fato era o Cristo, o enviado, o Filho de Deus. E é por isso que quando João Batista vira para alguns dos seus discípulos e diz, vai lá perguntar a Jesus se ele é o Cristo ou se nós temos que esperar outro. Jesus responde àqueles homens dizendo, dize-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Percebem? O que é que Cristo está falando aqui? Olha as minhas obras. Eu faço apenas as obras que Deus pode fazer. Eu sou o Cristo. E é isso que Jesus está falando aos seus discípulos. É necessário que se manifeste as obras do Pai nele. Porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E essa luz raia de uma maneira tão preciosa, que ela pode iluminar e levar a enxergar até mesmo um cego de nascença. Queridos, o que nós devemos fazer quando entendemos isso? Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? A nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Porque é hoje assim que o Senhor nos exorta a sermos. O Senhor nos exorta hoje a nos preocuparmos com quem sofre, a ajudarmos a quem sofre. Como nós veremos à noite com mais detalhe ainda, ajudarmos não apenas fisicamente, mas ajudarmos principalmente espiritualmente. Porque nós temos homens ao nosso redor que são cegos de nascença. E nós somos como a lua que reflete a luz daquele que é o sol, Cristo Jesus, raiando por esse mundo. Quantas pessoas estão cegas ao seu redor no seu dia a dia? E quantas delas você tem iluminado? Eu queria que você se examinasse hoje. Quanto tempo você tem perdido com vãs discussões teológicas? Quanto tempo você tem perdido com seus pensamentos, com seus sonhos, com as suas elucubrações? Quanto você tem perdido com isso? Atente para aquilo que o Senhor nos ensina hoje. Nós devemos olhar para aquilo que é mais importante. Estudar uma boa teologia, para que nós tenhamos uma boa prática. Teologia e prática andando juntos. Servindo a Deus, vivendo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e assim nos ajude. Fiquemos em pé. Vamos orar.
Ó Pai Santo e bendito, edifica, Senhor, a cada um de nós com aquilo que nós ouvimos hoje. E não nos permita